Oi gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. E como todo mundo sabe, nós estamos aqui no Pós-Jogos Estudantis e a gente trouxe os líderes da equipe amarela para fazer algumas perguntinhas para eles. Para começar, eu queria saber como surgiu a ideia do mascote de vocês. Rapaz, é babado mesmo. Nosso mascote, ele ia ser um leão, só que quando ele chegou a máscara veio toda errada, porque era pra ser uma máscara grande, daí veio um trem pequenininho. Aí falaram, não vai ser mais leão? Aí mudaram, vai ser o quê? Um sol. Aí encomendaram a cabeça de sol, o trem veio, minha filha, acabado, horroroso, a mulher fez, coitada. Aí Cecília ia se fantasiar de mascote, como é que se diz? A fantasia coladinha, deu errada, deu macacão, minha filha, foi um sufoco. Aí nosso mascote foi feito no último dia, na quinta-feira. Pois é, de manhã a gente teve que sair correndo pra fazer igual do ano passado, a base, mas a ideia em si foi o sol. Era o sol. A estrela grega. E aí as mães, a gente teve muito apoio das mães que elas fizeram a fantasia, mas foi correria, tava tudo dando errado. Foi no dia, foi tipo assim, horas antes a gente pegou o papai da fantasia. Que a cabeça não deu certo. Vocês estavam pensando em fazer um leão antes de fazer o sol. Ia ser porque a equipe ia ser o mascote, ia ser um leão. Só que aí a gente comprou a máscara, eu acho, né? Chegou um trem todo murcho, caquento. Aí nós trocamos e falamos, vamos fazer um sol. Aí que nasceu o Aster, que a Aster é uma estrela. Então ia ser outro nome? Ia ser outro nome. Só que aí depois trocou pra Aster. Então vocês mudaram o grito de guerra de vocês antes? Não tinha grito de guerra. Não tinha. Estava na decisão. Não, vocês então o leão foi muito Foi a gente tinha comprado o negócio pra fantasia e tal, só que depois voltou. Aí na hora que chegou, a gente não queria um trem todo caquento lá. Aí a gente pegou e trocou pro sol. Aí começou essa ideia do Aster. E como foi a participação pra vocês na apresentação cultural? Vocês gostaram desse ano? Como ficou a apresentação desse ano? E acharam difícil? Não gostei muito não. No caso eu não estava envolvida, mas eu achei fraco, porque nos outros anos, querendo ou não, foi realmente uma apresentação com fantasia, pessoas dançando, atuando. E esse ano foi mais um poema, não é que foi ruim, mas eu achei fraco. Foi algo mais prático, mais rápido, não foi muito elaborado. Mas... Eu acho que dos outros anos era melhor, velho. Quando tinha toda a ideia de criar as coisas. Mas também já Era muito trabalho. Mas tipo assim, era muito bom, velho. Era muito legal você ver todo mundo. Eu acho que ficava com um gostinho, tipo assim, que tava faltando alguma coisa ali. Ficou faltando alguma coisa. E sempre era muito disputado uma equipe da outra, assim, né? Não, teve pessoa que colocou no passado, foi dragão, não sei o que lá. Todos juntar a cabeça do dragão. Não, sei que foi. A gente sabe que toda essa parte de dança, de cultural nos anos passados, todo esse trem é muito divertido de fazer, tanto antes, em todo o processo de criação da dança, esse trem, e na hora. E eu queria saber de vocês qual foi a parte mais divertida, assim, que vocês tirariam como a parte mais legal que foi participar dos jogos desse ano pra vocês. Os jogos, jogar. Os esportes, jogar. As crianças pequenininhas são muito engraçadas. Quando eu vinha de tarde, a gente estava ensaiando com elas, no dia também dos jogos e no dia de jogos. Elas são muito divertidas, são muito animadas, ficavam o tempo todo no grito de guerra, já tinha passado já. E qual foi o momento mais marcante pra vocês na equipe? Pra mim foi o grito de guerra, porque eu fiquei nessa parte do grito de guerra, aí as crianças eram meio complicadas, então toda hora tinha que ficar corrigindo e gritando e fazendo com que elas melhorassem. Então pra mim, esse foi... Eu acho que foi a parte do mascote, porque tinha toda a história por trás do mascote, incentivar as crianças com seus talentos. E também tinha, né, que as crianças pequenininhas no início tudo desanimada, aí depois chegava o mascote e animava elas, aí tinha a música, né, que a gente colocou no final, que era Eu Quis Saber da Miss Ela Gui, então tinha tudo a ver questão com o mascote em si. Então acho que foi um negócio que também foi feito em cima da hora. A gente fez um áudio de antes, a apresentação do mascote um dia antes praticamente, mas pelo menos deu certo, a apresentação ficou bonita. Eu tive 2. A dança que eu tive que pegar numa noite antes. Foi uma noite antes, me ligaram. Ei, você vai ter que dançar e tal. Saiu uma pessoa da dança e disse, vou, né? Então essa parte eu acho que me marcou, porque foi um susto. Aí eu consegui pegar mais ou menos. E a parte do jogar em si, se divertir, eu acho que
a gente jogar contra a nossa turma em si, né? A gente é amigo um do outro ali, a gente jogar, disputar, um marcar o outro, não teve briga, mas foi tudo muito divertido, ver Pedro fazendo cachorrinho mijando em Johan foi engraçado, foi muito marcante a parte dos jogos em si, assim. Não, essa parte é muito legal mesmo, mas como a gente tinha falado de lidar com criança, lidar com o pessoal, assim, normalmente é uma coisa complicada, né? É uma coisa difícil. Pra vocês, eles tiveram muita dificuldade de lidar com as pessoas da equipe, de organizar, fazer acontecer? Muito. É porque eu acho que dali da lista da escola a gente pegou os mais centrados assim de cabeça, entendeu? Centrado da parte da perturbação. Então, meu filho era uma bagunça. Quinto ano, quarto, terceiro ano dava uma dor de cabeça. Mas é babado. O povo de manhã também, o pessoal da manhã. Dava, porque tem uns que é pirracento, menina, aquilo ali não é normal. Mas eu acho que depois a gente acaba sentindo falta de tudo isso, porque a gente acaba conhecendo pessoas novas, se aproximando, gente que, tipo assim, você às vezes não tinha intimidade, então com jogos você se aproxima, vai fazendo amizade nova. Mas realmente foi complicado lidar dessas crianças. E a questão da dança de vocês, gente, no começo eu achei muito linda a dança. Eu queria saber de onde surgiu a ideia daquele começo que teve os bambolês. Eu nunca vi ninguém fazer uma ideia daquela com os bambolês com LED. De onde surgiu a ideia? Dessa parte de toda a dança também. Se ocorreu tudo do jeito que vocês pensavam ou alguma coisa vocês improvisaram na hora? Foi muito em cima da hora, mas essa questão do bambolê foi tudo Jade, né? A gente teve no início a ajuda de Luíla, que acho que é tia de Luirene, mas acabou que Jade não pegou essa responsabilidade, então essa primeira parte das meninas do bambolê, do LED, Jade correu atrás, tudo sozinha, ela arrasou nisso. E apresentar a dança em si foi muita correria, foi difícil também, foi muito difícil. Mas eu gostei, os meninos se esforçaram para poder dançar, fiquei chocada com isso, achei que eles não iam, né, ter um molejo, todos os meninos dançaram certinho. Cecília também arrasou com o Marcelo Caixa, que nem consegui dançar com aquele negócio daquele tamanho. Então, foi bom, eu gostei da apresentação. Não, teve uma parte lá que o JP, a gente tava dançando, só que era pra ter uma fumaça no final da nossa dança, que fez as pirâmides. Aí Pigatti tava lá no fundo, assim, era pra entregar uma fumaça pra Pigatti. JP me sentou a fumaça no meu peito, no meio da dança. Eu olhei na lei, queimou meu nariz assim. Nossa, teve umas coisas que deu errado, mas no final a gente gostou da dança também. Gostei da participação das meninas, foi muito importante. Nos ensaios também, a gente puxava a orelha, mas sempre no final a gente vai sentir falta de tudo isso. Mas assim, se vocês pudessem meio que voltar, vocês fariam alguma coisa diferente? Se vocês mudariam alguma coisa? Pensariam em... se preocupariam com algo que vocês não se preocuparam, que acabou dando algum tipo de problema? Sim, porque, querendo ou não, acabou que todo mundo se envolvia com tudo. A gente não separou, tipo, ordens. Fulano fica com tal coisa, ciclano com isso e aquilo, entendeu? Daí acabava que todo mundo queria fazer tudo e não dava tempo pra fazer tudo que a gente queria. Então a gente tinha que trocar isso, dividir as funções. Melhor, no caso, né? Porque a gente deixou pra dividir, porque uma semana antes dos jogos, daí não tinha mais tempo pra fazer as coisas que a gente queria. Porque as ideias acabavam não batendo. E a questão da equipe, vocês se uniram mais ou houve alguma briga entre vocês? Vocês fizeram amizade desse dia diferente? Vocês saíram todo brigando. Eu converso com todo mundo, então eu acho que pra mim fez tanta diferença não. Teve muita discussão, sim, principalmente em grupo do WhatsApp, porque a gente mandava as ideias, não gosto, não quero, e era votação. Aí, como é que se diz? As meninas, principalmente, que se envolviam mais em questão de brigar. Porque os meninos, eles só aceitavam e voltavam, pra eles qualquer coisa estava bom. Mas a gente, as ideias não ficavam batendo e toda hora, todo dia era uma discussão diferente sobre algo. E porque tinha coisas que pegava pra fazer e acabava não fazendo, e daí jogava a responsabilidade de outra pessoa. Mas aí, desde o início eu sabia assim, que não dava certo levar pro pessoal essas coisas, porque jogos é muito estressante, ainda mais pros líderes. Então a gente, pelo menos eu tinha isso na minha cabeça, tipo, o que aconteceu nos jogos, o que aconteceu nos jogos, acabou os jogos, acabou a briga, não precisa levar pro pessoal, nem nada. Mas era complicado, mas no final deu tudo certo, a gente sempre depois arranjava uma solução para os problemas. Então os jogos pra você, de maneira geral, pra vocês, né, foi legal, foi uma experiência boa. Vocês levariam de lembrança, assim, quando vocês saírem da escola, tiverem
tiverem já mais velhos ou até formados, quando você for lembrar dos jogos, o que você acha que você vai ser aquilo que você vai falar, isso aqui? As brincadeiras, As resenhas. Nossa, demais. Muita resenha nossa aqui. Muita resenha, muita bagunça. Eu acho que essa parte. E questão de responsabilidade também, porque querendo ou não, a gente teve que aprender a ter mais responsabilidade com as coisas e com pessoas também, conversar, aprender a ser mais comunicativa. E os jogos em si, os jogos que teve no segundo e no terceiro dia, pra vocês foram difícil conciliar? Porque teve jogo aqui na escola, teve jogo lá na quadra, teve jogo de tênis também. Foi difícil conciliar tudo isso? Foi um pouco. É porque, principalmente a gente como líder, a gente ficava doida toda hora procurando carona de vir pra escola, ir pra quadra, ir pra escola, ir pra quadra. E questão também de horário, porque as coisas começavam muito cedo, então toda hora a gente tem aquela cobrança no grupo das crianças para eles poderem ir, porque senão a gente perdia, né, de WO. Mas de resto, eu acho que foi tranquilo. A gente teve a ajuda de algumas pessoas do ensino médio também da nossa equipe que ajudou a ficar com as crianças de tarde, então foi Também tem a questão da prova de rua, que vocês foram a equipe vencedora da prova de rua. Tinha a mãe de Luirê conosco. Não tinha como nós perder. Como é que ele fala? É 5 anos seguidos. Vocês acharam difícil a prova de rua? Muito. Não. Foi? Minha filha foi. Olha, a gente deu mais de 50 respostas, nada A batia. resposta final sim, mas de resto não foi tranquilo, mas a resposta final, Fernanda tava quase faltando dar a resposta, porque acho que ela ficou com dó. Não, um pouco, porque a gente tava focando muito na questão histórica, então a gente achava que era algo tipo assim, relacionado à liderança, relacionado a o que os jogos, a história por trás dos jogos, só que era realmente uma data. Era prestar atenção, ela falou a questão da abertura dos jogos, sei lá, dia 11. Era só isso. Se vocês pudessem deixar algum conselho para a equipe do ano que vem, o que vocês deixariam? Se divirta. Na moral. Curte. Aproveita, pô. Porque tipo assim, igual, se ficar quebrando a cabeça demais, você se estressa, você não aproveita, você não curte. Igual, era pra eu ter ido pra prova de rua, mas eu bati o pé todo mundo porque eu queria ficar lá pra bater resenha, eu queria ficar lá pra me divertir. Então por isso que eu não fui pra prova de rua. Tem que fazer isso, pô. Tem que E separa as curtir, funções. velho. Pelo amor de Deus, separa a função, porque todo mundo queria abraçar o mundo e não dá certo não. Não tem como todo mundo resolver tudo. E realmente é questão de aproveitar os jogos, porque vai fazer muita falta depois. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês por terem aceitado o convite de estar no nosso podcast. Vocês foram ótimos líderes, pelo que as meninas falam das outras equipes. A gente não foi da equipe de vocês, mas eu sei que vocês deram o melhor de você. E para vocês que estavam assistindo, eu queria agradecer demais por estarem assistindo até aqui. E até o nosso próximo podcast e o podcast do ano que vem, viu, gente? Que vai ter dos jogos também. Então, gente, é mais isso. Eu agradecer vocês que estão assistindo e também os líderes que cederam o tempo deles para explicar e contar como foi a experiência deles. E para nós e para toda a turma do segundo ano que vão ser os líderes ano que vem, aprender um pouquinho de como que eles vão fazer também no ano que vem. Tchau, gente! Tchau! Obrigada, viu, gente?